falar sobre a mídia? Esse é o tema do Caminhos da Reportagem de hoje. Ninguém duvida que o funcionamento dos meios de comunicação e a democracia andam juntos. Mas aqui no Brasil, as regras que definem esse cenário midiático ainda são pouco discutidas. Nós vamos mostrar a regulação da mídia nos Estados Unidos, na Suécia e na Argentina. E também os desafios que envolvem esse tema no nosso país. A crise política e econômica que paralisa o Brasil é manchete no mundo todo. Entre denúncias, manifestações e julgamentos no Congresso, a mídia também virou notícia. Acho que os meios de comunicação desempenharam um papel bastante estruturante nessa crise política que a gente está enfrentando. É óbvio que o governo tem erros, é óbvio que o governo tem problemas, mas quando você constrói toda uma narrativa ao longo de bastante tempo, que aponta somente os problemas de uma determinada gestão pública, que omite os problemas de outras gestões públicas e que tenta colocar em torno de um único partido político todos os problemas de corrupção do país, você forma uma opinião pública bastante contrária a essa gestão e a esse governo. A crise política não tem relação com a cobertura da imprensa. A imprensa faz a cobertura da crise política porque essa é uma cobertura de interesse público. E tem que mostrar não só o que é oficial, o que os governos apresentam como justificativa, mas as entranhas dessa crise, para que o telespectador, ou o leitor, ou o ouvinte, possa fazer o seu juízo de valor sobre o que está acontecendo. Tem um artigo que tornou-se muito conhecido do juiz Sérgio Moro, um artigo de 2004, em que ele comenta a Operação Mãos Limpas na Itália e que ele fala explicitamente da importância do que ele chama de publicidade das ações, né? E implica no vazamento seletivo de informações sobre processos, sobre operações, etc. Então a grande mídia, e aqui eu estou me referindo à revista Veja, aos jornais O Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, as principais redes de televisão, sobretudo a Rede Globo, elas estão incluídas nesse procedimento, não é? Não adianta ficar contra a rede X, a rede Y, a revista X, o Y, o jornal X ou Y, porque, na verdade, eles apenas comunicam, eles apenas são um veículo para comunicar à sociedade. Então, quem fez de errado, agora pague. Eles interpretam os fatos, analisam os fatos e opinam sobre eles de forma contaminada por interesses dos próprios detentores desses meios de comunicação de massa ou os interesses que existem na sociedade, interesses econômicos, interesses políticos, a quem esse partido, entre aspas, que é a mídia no Brasil, serve. A cobertura jornalística alimenta a crise política e a crise política naturalmente alimenta a cobertura jornalística, mas é natural que seja assim, principalmente quando se tem um regime que se democratiza cada vez mais, que se consolida cada vez mais e que exige uma imprensa atenta às coisas que acontecem. Acho que a gente, nessa crise política, teve mais um exemplo muito cristalino de como a ausência de diversidade e de pluralidade nos meios de comunicação do Brasil é prejudicial para a nossa democracia. Essa ausência de diversidade ela é histórica no Brasil, uma característica do nosso sistema ser altamente concentrado, quase monopolizado. As pessoas que só buscam a informação através dos jornais, elas ficam muito presas somente àquilo que é dito ali naquele jornal e acabam tirando as conclusões somente daquilo dali. Às vezes a televisão retrata o que é interessante para ela, né? Que dá notícia, que dá ibope. As coisas boas não interessam que sejam divulgadas, né? Tem que noticiar as coisas ruins, que é para mostrar que está bem ruim e a gente dizer, pô, não dá para sair de
casa, vamos ser assaltados, vamos ser roubados, essa coisa toda, né? Mesmo com as redes sociais e com a internet, as tecnologias de comunicação de massa, né, sobretudo a televisão, né, ainda tem o poder de pautar o debate público, né, e de servir de mediadoras, né, dos diferentes interesses e opiniões que tem na sociedade para chegar ao espaço público de discussão. Então, se você controla essa tecnologia, poucos grupos controlam isso, na verdade, você tem um debate público controlado. E do meu ponto de vista, você tem aí a maior de todas as corrupções, que é a corrupção da opinião pública. Porque interesses particulares, privados, são apresentados no espaço público como interesse geral. A televisão é o principal meio de comunicação no Brasil. Ela está presente em 97,2% das casas. Os brasileiros passam mais de 4 horas por dia na frente da TV. Aqui em Brasília, a família Gontijo compartilha o aparelho da sala e o controle remoto. Esse aqui é o mandão. Ele é o mandão. Não é tanto assim, não, né? Sim. Sou mineira lá do centro-oeste de Minas e gosto muito de me inteirar com pessoas, de assistir novela, televisão. Eu sou bem focadinha, sabe? Eu tenho programas assim específicos e tem alguns que eu não abro mão. Gosto muito de documentários, gosto de bons filmes e de assistir jornais que realmente tragam notícias novas e interessantes. Tem muita coisa positiva, né? Infelizmente, tem muita desinformação também. Os programas que passam na televisão chegam às casas principalmente pelo ar. Nesse caso, a imagem e o som circulam por uma espécie de estrada invisível, chamada espectro radioelétrico. Você pode fazer uma analogia como se fosse várias vias, no qual você tem vários serviços, onde um serviço poderia ser representado, por exemplo, como um veículo leve sobre trilho, que teria uma faixa bem ali, uma outra faixa exclusiva para carros com mais de uma pessoa. Então, com o espectro, nós temos vários serviços que utilizam parte da faixa de radiofrequência. Rádio AM, rádio FM, TV em VHF, TV em UHF, serviço móvel pessoal, que é o celular. O espectro radioelétrico é um bem da humanidade, administrado pelos estados em seus territórios. Como o espectro eletromagnético por onde passam as rádios e emissoras é reduzido, você não tem condição de distribuir para todo mundo, você tem que ter critérios nessa distribuição. Com isso, a gente consegue isolar, por exemplo, interesses econômicos que poderiam concentrar o espectro e garantir que o interesse público vai prevalecer. Trata-se de um setor que o Estado deve regular porque ele interfere na vida das pessoas das mais variadas formas. Segundo a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, hoje existem 521 emissoras de TV e 9.589 estações de rádio. O Brasil é um dos países com a maior quantidade de emissoras de rádio e televisão. É um dos países com a maior pluralidade de veículos de comunicação. O que você tem que distinguir é que existe alguns veículos, e aí pela sua competência, pela sua cobertura e pela preferência do telespectador, tem maiores audiências do que outros. Não é uma questão simplesmente numérica, é uma questão de a que grupos econômicos esses veículos pertencem e que tipo de discurso esses veículos trazem para a sociedade. A gente não pode ir para o simplismo de achar que o número de veículos resolve a diversidade que a gente tem no país. Não resolve quando você olha para uma cidade como São Paulo e você tem o dial da rádio FM inteiro repleto de emissoras comerciais que tocam quase que o mesmo tipo de música e transmitem o mesmo tipo de notícia e você tem um canal para as rádios comunitárias. Primeiro porque você não tem monopólio ao você ter várias opções. Você vê uma disputa por audiência, por cada ponto de market share, que realmente é uma competição muito grande por essas empresas. Se você prestar atenção para onde é dirigida a maior parte de verba publicitária, se você prestar atenção nas regiões, como é que a distribuição de renda é feita entre os veículos locais, se você prestar atenção também em
capacidade de formação de opinião, você começa a descobrir que grande parte dos canais comerciais de televisão e dos canais comerciais de rádio e da imprensa no Brasil dizem um discurso muito similar. A concentração dessa atividade ou de outras atividades, atividade de bancos ou atividade do setor elétrico, enfim, isso é uma questão de mercado. Se vai acabar ou não, o mercado é que vai determinar. Há uma permanência das elites políticas nos meios de comunicações. Esta família tem, em alguns estados, associados que são senadores, que são deputados federais, que são deputados estaduais, que são prefeitos, e há todo esse corpo de associados trabalhando dentro do Congresso Nacional, trabalhando dentro das casas legislativas estaduais para os interesses da radiodifusão comercial. Pela ausência da regulação de algumas regras. O que aconteceu no Brasil é que muitos desses grupos locais e regionais são grupos de atuação política. E aí você tem muitos políticos que são também concessionários de emissoras de rádio e televisão. De acordo com a ONG Transparência Brasil, 51 deputados têm concessões de rádio ou televisão. No Senado, são 19 os políticos donos de emissoras. O artigo 54 da Constituição afirma que deputados e senadores não podem ser donos, diretores ou funcionários de concessionárias de serviço público ou empresas que tenham contrato com a administração pública. A vedação que a Constituição faz é quase que um biombo, que diz que o político não pode ter atividade gerencial ali naquela estação. Agora, ele pode ser acionista. Convenhamos que é como se tivesse uma laranja, né? Para realizar ali as atividades. É muito ruim. Quando há um pedido de nova concessão do serviço de radiodifusão, seja rádio ou seja televisão, a partir da Constituição de 88, ele começa no Ministério das Comunicações, passa pela Presidência da República, mas é finalmente aprovado no Congresso. Então você tem a situação absurda de que, muitas vezes, na comissão que aprova isso, tanto na Câmara quanto no Senado, você tem maioria de concessionários. E às vezes você tem, isso é fato comprovado que gerou, inclusive, ações do Ministério Público, você tem deputados que são concessionários, que estão presentes na sessão que avalia a renovação da sua concessão e votam a favor da renovação da sua própria concessão. Em São Paulo, o Ministério Público Federal ajuizou ações contra 3 deputados donos de emissoras de rádio. 2 delas já tiveram as licenças suspensas pela Justiça. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão informou que recebeu denúncias semelhantes em 19 estados e já está investigando os casos. Você não pode ser juiz e jogador. Primeiro, a possibilidade da manipulação disso em favor de si mesmo, do seu partido, da sua candidatura, evidente. E a segunda coisa é que isso também desrespeita as regras de igualdade na disputa por esse espectro. Para corrigir essa e outras distorções, movimentos sociais e pesquisadores defendem a aprovação de uma nova lei de comunicação. A proposta parte da regulamentação dos artigos da Constituição que tratam desse assunto. E que venha com alegria que faça democracia em rádio e televisão, que dê lugar à diferença e garanta a gente presença na hora da decisão. A gente tem ali 5 artigos que precisam ser regulamentados e que se fossem colocados em prática já fariam uma verdadeira revolução na nossa comunicação no Brasil. Um deles fala justamente sobre a questão da concentração da propriedade, outro fala sobre a questão do conteúdo, das finalidades da programação das emissoras de rádio e televisão. A proposta é rechaçada pelos representantes das empresas de comunicação. Qualquer iniciativa que vise interferir, monitorar, controlar, patrulhar o conteúdo das empresas de comunicação, ele vai ter, como já teve no passado, a repulsa não só das entidades de classe, mas da população e da sociedade brasileira de maneira geral. A ideia da regulação é criar um sistema de corresponsabilidade entre sociedade e empresas, entre os meios de comunicação, para que você possa garantir a liberdade de expressão e garantir o direito à privacidade das pessoas. Eu sou muito a favor do regime de liberdade. Eu creio que muitas leis são feitas, às vezes, com boas intenções e acabam sendo restritivas.
ao direito à informação verdadeira. Quando se fala nisso, sobretudo essa minoria que não quer perder o controle desse setor, reinterpreta o conceito de liberdade de expressão para dizer que qualquer medida de controle, de fiscalização, é uma restrição à liberdade de expressão. Isso é uma falsa questão, não é verdade. E quem propõe essa liberdade de expressão, o respeito a ela e a condição para que ela seja exercida, não são aqueles que estão no controle desses meios, que nunca lutaram pela liberdade nenhuma liberdade. Regulada a imprensa é em vários lugares. Acho que aqui também será uma questão de processo de amadurecimento da própria sociedade para se chegar a uma regulação que realmente, sem afetar a liberdade de imprensa, que não é uma liberdade dos jornalistas nem dos proprietários que fazem a imprensa ou que são donos dela. Não é fechar emissoras, cancelar concessões, é justamente a gente conseguir garantir que aqueles que respeitam os princípios constitucionais continuem no ar, mas que novas vozes possam se somar para que todo mundo possa se fazer ouvir também na nossa sociedade. Se tivéssemos uma imprensa mais descentralizada, mais democrática, com mais veículos, com mais disputa, certamente se teria uma população melhor formada, melhor educada politicamente. O pesquisador canadense Toby Mendel estudou a mídia no Brasil e diz que para haver mais liberdade de expressão é preciso promover o equilíbrio entre os meios públicos, privados e comunitários. If we look at the Brazilian broadcasting ecology, what we find is a very developed and strong commercial broadcasting environment, very weak and underdeveloped public service broadcasting. O setor que tem menos incentivo é o dos meios comunitários. Conditions on community broadcasters are very heavy, very controlling. They can't advertise, they have very limited power. So the regulatory structure really undermines them rather than supports and encourages them as it is required to do under international law. Bom dia, comunidade do Vidigal. A partir de agora está começando aí a programação do Top Sucesso. Aqui no Rio de Janeiro, no Morro do Vidigal, a rádio comunitária Estilo Livre está no ar há mais de 19 anos. Nós fundamos a rádio em 97. E aqui no Vidigal, rádios pegam muito mal. Por causa da pedra do Pico Dois Irmãos, então o sinal é ruim mesmo. Então, eu achei que nós deveríamos montar uma própria rádio nossa. Consegui um patrocinador, ele ajudou, me deu uma carência para pagar o equipamento. E aí nós botamos a rádio no ar e fomos correndo na comunidade para ver se pedindo as pessoas para botar no rádio e tal. Foi aquele estrondo, né? Gente pra caramba ouvindo a rádio o tempo todo e a gente não tinha noção nenhuma assim, de como fazer programação, de como se falar com as pessoas. Vamos lá então de música. Ouça a rádio da sua comunidade. A rádio tem concessão? Olha, até hoje nós estamos tentando, nossa documentação está em Brasília, até hoje a gente não conseguiu nem um protocolo dizendo assim, olha, está em andamento. Porque a rádio comunitária, ela é imediatista, ela trabalha para a Dona Maria. E isso é importante. Você vai ver no próximo bloco como funciona a regulação da mídia nos Estados Unidos e na Argentina. Voltamos já. A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura a todas as pessoas o direito à liberdade. A liberdade de expressão é um dos pilares da democracia. Nos Estados Unidos, a liberdade é garantida também pela primeira emenda feita na Constituição do país. No Museu da Imprensa, em Washington, a primeira emenda está logo na fachada. A lei entrou em vigor em dezembro de 1791.
foi escrita para proteger os norte-americanos de eventuais abusos que o governo ou o parlamento pudessem cometer. O texto diz que o Congresso não pode fazer leis para cercear a liberdade de palavra ou de imprensa. Isso não significa falta de regras para o funcionamento dos meios de comunicação. Não existe uma lei de imprensa, mas legislações diferentes disciplinam os negócios no setor. Em 1934, a Comissão Federal de Comunicações, na sigla em inglês FCC, foi criada para reger o mercado da mídia. A FCC regula as comunicações e transmissões feitas por rádio, televisão, telefone, cabo, satélite e internet. Promover a inovação no mercado de mídia é um dos papéis da Comissão Federal de Comunicações. A agência acredita que um mercado competitivo encoraja o investimento e a descoberta de novas tecnologias. Hoje, nos Estados Unidos, existem 2.218 emissoras de televisão, 4.789 estações de rádio AM e outras 8.961 de FM. Uma lei federal obriga as emissoras de televisão a ter pelo menos 3 horas por semana de programas educativos para crianças e limita o tempo de propaganda durante a programação infantil. Proíbe, por exemplo, a exibição de conteúdo obsceno e linguagem indecente na televisão aberta e no rádio. Por causa dessa lei, em 2004, a rede CBS foi multada em mais de $500 milhão porque no intervalo de um jogo de futebol americano, o cantor Justin Timberlake puxou a blusa de Janet Jackson e o seio da cantora apareceu no ar durante uma fração de segundo. 4 anos depois, a justiça anulou o pagamento da multa por considerar que a FCC agiu de forma arbitrária. Jornalista veterano, Gene Polanski é estudioso da primeira emenda da Constituição. Ele conta que a existência de um órgão regulador de mídia jamais interferiu em seu trabalho como repórter. They might tell me that if I said something in favor of this, I had to have somebody come out and speak against it, but they couldn't tell me whether I should say yes or no. A Comissão Federal de Comunicações tem independência do governo. Apesar de ter diretores indicados pelo presidente, os nomes passam pelo crivo do Senado para um mandato de 5 anos. O orçamento, estimado em $388 milhões para este ano, vem principalmente de taxas cobradas de titulares de licenças de rádio e televisão, operadoras de TV a cabo e operadoras de telefonia móvel. É a agência reguladora que concede as licenças para emissoras de rádio e televisão. A advogada Rosemary Harold, que já atuou em diversos casos na FCC, conta que a agência quer garantir a competição para dar às pessoas opções tanto para se informar quanto para se divertir. We want to have as many voices in a particular local market as possible. So a company could own a station in Washington and a station in Philadelphia and a station in Los Angeles, because those are different local markets and it's not like they're dominating the marketplace in each of those places. But you couldn't have 3 TV stations here in Washington. You could have 1, maybe 2. A lei aqui nos Estados Unidos impõe restrições a propriedades de meios de comunicação. Uma mesma empresa não pode ser simultaneamente dona de um jornal e de uma emissora de televisão na mesma cidade. A regra impede que aconteça o que se convencionou chamar de propriedade cruzada. Isso significa, por exemplo, que o jornal The New York Times não pode ter uma emissora de TV em Nova York. A Comissão Federal de Comunicações revisa as normas a cada 4 anos e, em 2008, a agência relaxou as restrições à propriedade cruzada. Mas a Justiça reverteu a decisão e manteve a norma. Para a Corte, a FCC não concedeu tempo suficiente para que o público opinasse sobre a mudança. Um levantamento publicado pelo site norte-americano Business Insider mostrou que apenas 6 corporações controlam 90% da mídia nos Estados Unidos. Isso acontece porque, por exemplo, o grupo Time Warner é dono da CNN, da HBO, da revista Time e dos estúdios Warner Bros. Nos anos de 1980, 50 empresas controlavam o mercado.
it's the duty of the Department of Justice and the FCC to look at that, and if indeed they're not properly promoting competition and diversity, or if the monopolies are so large that they're having a negative impact on consumers in the marketplace. O professor Juan Piñón, da Universidade de Nova York, afirma que a concentração da mídia é ruim para o público. Esta es una asunción, esto es de que no va a ser tan fácil que haya esta libertad de prensa cuando los intereses de la gran corporación están de por medio. Nos Estados Unidos, as mulheres representam 51% da população, mas são donas de apenas 7% do total de televisões e rádios do país. 36% dos norte-americanos são considerados pessoas não brancas, mas pouco mais de 7% delas são proprietárias de emissoras de rádio e apenas 3% têm licença de rede de televisão. So there is a lack of diversity in what a lot of Americans call the mainstream media. It tends to focus on issues from a very white perspective, from a middle class or upper middle class white audience, and programs about the richness and diversity that you find in communities across the United States don't gain access to those channels. A presidente do Conselho Multicultural para a Mídia, Telecomunicações e Internet acredita que é preciso incentivar que pessoas de diversas cores e origens sejam proprietárias de meios de comunicação. We have to press the FCC to make sure that they do a better job, to make sure that we do have this plethora of voices. Ken Keenan acredita que, por exemplo, a baixa participação dos negros como proprietários ou funcionários das empresas de comunicação acaba se refletindo na qualidade e quantidade de notícias que são do interesse desse público na mídia. Ela lembra o assassinato de 9 pessoas negras em uma igreja de Charleston no ano passado. O jovem acusado pelas mortes mantinha um site de conteúdo racista. Ele aparecia em fotos segurando a bandeira dos antigos estados escravocratas no país e que antes ficava hasteada na sede do governo da Carolina do Sul. Embora a comunidade negra cobrasse a retirada da bandeira, a demanda nunca tinha espaço na mídia. At my old job, I worked for the NAACP, which is the National Association for the Advancement of Colored People. And we have chapters all over the country. And in South Carolina, they worked very diligently to have boycotts and have people stop coming, but the media did not cover them. A advogada Rosemary Harold também acredita que ainda falta abrir espaço para minorias com a finalidade de garantir mais pluralidade na mídia dos Estados Unidos. We would not want to get into regulating what each entity, what each speaker says, but by having several in a marketplace, you have a better chance of different points of view being expressed in the local community to people who are receiving that information. Uma importante parcela da sociedade norte-americana são os hispânicos, que somam 55 milhões de pessoas, ou 17,4% da população dos Estados Unidos. De olho nesse mercado, serviços de televisão a cabo oferecem opções de programação em espanhol. Todos os dias estamos em constante atualização para mostrar-te os melhores vídeos. Aqui, uma probadita. A CNN, por exemplo, tem um canal que transmite exclusivamente na língua espanhola. Documental del Proyecto Libertad, el domingo, em CNN. O professor Juan Piñón conta que o espaço na televisão para esse público foi construído a partir de uma lógica comercial, a de que essa audiência representa um grande potencial consumidor e não poderia ser desprezada. En el 2005 ya habrá 75 canales en cable nacionales dirigidos a los hispanos en los Estados Unidos, en cable. Para el 2015 estamos hablando de 148. O sea, es una diversidad enorme. La pregunta sería si esta diversidad atiende realmente la diversidad de voces. E provavelmente não. Uma diferença importante entre o mercado de mídia nos Estados Unidos e o do Brasil é a forte presença de emissoras locais. A brasileira Camila e o marido norte-americano Timothy lembram de quando moradores de Baltimore, a cidade onde vivem perto de Washington, protestaram contra a morte do jovem negro Freddie Gray.
Ele foi morto enquanto estava em custódia policial no ano passado. E a gente assistia a TV de Baltimore e fazia uma cobertura. E a TV Nacional fazia uma cobertura totalmente sensacionalista. Era mídia, polícia e 20 pessoas. E todo mundo está pensando, Baltimore está em chamas. E não mostravam, na verdade, os protestos pacíficos que estavam sendo feitos em Baltimore. Mesmo com a diversidade de canais, a família prefere assistir a filmes por serviços de streaming, como o Netflix. Esses serviços permitem que as pessoas tenham acesso a conteúdos sem precisar fazer download de arquivo. A agência que regula a mídia nos Estados Unidos reconhece a importância que o acesso à internet ganhou nas últimas décadas e vê o respeito aos consumidores como uma forma de assegurar uma das pedras fundamentais da sociedade norte-americana, a liberdade. Washington também foi palco de um debate iniciado há 12 anos, a 8.000 quilômetros de distância, aqui em Buenos Aires, e que ainda é motivo de polêmica. Tudo começou em 2004, 20 anos após o retorno da democracia. A Argentina estava saindo da pior crise da recente história. Luiz Lázaro e muitos outros achavam que era hora de democratizar a mídia. Nasceu assim uma coalizão de jornalistas, acadêmicos, rádios comunitárias e organizações de direitos humanos com uma proposta: mudar a lei de comunicação audiovisual dos tempos da ditadura para reduzir o poder dos grandes grupos e abrir espaço a outras vozes, como a radiográfica no bairro da Boca, em Buenos Aires. Para la garganta poderosa que se llama Un Golpe de Misóginos y Reaccionarios. A emissora funciona há 11 anos nas instalações de uma importante gráfica argentina que faliu em 2001. A empresa foi recuperada pelos antigos empregados que formaram uma cooperativa. No segundo andar, Ariel Weiman ajudou a montar uma rádio comunitária. Temos plantel estable de 20 trabajadores y trabajadoras y abordamos todos los temas de la actualidad nacional, regional e internacional. Vamos a charlar sobre un tema importante que tiene que ver con el juicio político a Dilma Rousseff. A rádio tem comentaristas no Brasil, nos Estados Unidos, em Cuba e até na Síria. O que não tem, até hoje, é licença para funcionar. Lo que estamos esperando agora é que se cumpla com a lei. A lei em questão é aquela proposta pelos movimentos sociais que chegou à Casa Rosada em 2008. Cristina Kirchner acabava de assumir a presidência da Argentina e, de entrada, enfrentou uma paralisação do setor agropecuário contra o aumento dos impostos às exportações de grãos. Os ruralistas tinham apoio do Grupo Clarim, o maior conglomerado de mídia no país. Para Cristina Kirchner, a aprovação de uma legislação que reduziria o poder dessa empresa e de outras 20 passou a ser prioridade. Esta é uma lei que nasceu desde abaixo. Esta es una ley que nació de las organizaciones libres del pueblo y que de alguna manera, por las propias circunstancias políticas, el gobierno la asumió como propia. La ley argentina es una ley que ha sido elogiada por las relatorías de libertad de expresión de la ONU, de la OEA, es una ley respetuosa de la libertad de expresión, es una ley que no vulnera la línea editorial de los medios de comunicación. Aprovada em 2009 pela ampla maioria do Congresso, a chamada Lei de Meios protegeu o conteúdo regional e reservou 33% do espectro radioelétrico para organizações sem fins lucrativos. O setor público também foi contemplado. As novas regras também obrigavam grandes grupos a se reestruturarem. Ninguém poderia ter controle de mais de 35% do mercado e nem ter mais de 24 licenças de TV a cabo. O Grupo Clarim, por exemplo, tinha 10 vezes mais. Foi o único que decidiu brigar na justiça para defender o seu patrimônio e contra o que considerava ser uma perseguição. Yo creo que es evidente que la discusión en Argentina se dio en el marco de una polarización muy grande entre algunos medios y el gobierno. Y que el gobierno argentino también tiene su política de comunicación muy potente y que en algunos momentos la cuestión fue realmente muy fuerte y la ley se aprobó bajo ese marco. A partir daí, o foco da discussão passou a ser quem ganharia a batalha, a Casa Rosada ou o Clarim.
Para muitos defensores da lei de meios, o erro de Cristina Kirchner foi ter concentrado os esforços na briga com o grupo de mídia, deixando de lado outras medidas, como o mapeamento das frequências disponíveis para as emissoras de rádio e televisão e sua distribuição, assim como o financiamento dos meios comunitários. Hay 200 concursos del Fondo de Promoción de Medios Comunitarios de Pueblos Originarios que están otorgados pero parados en su ejecución, ¿sí? Y está pendiente lo que nosotros llamamos la normalización del espectro radioeléctrico, que es terminar con la situación irregular en la que están una gran cantidad de operadores. Em 2015, Martim Sabatella era diretor do órgão criado para implementar a lei, a Autoridade Federal de Serviços de Comunicação Audiovisual, e contava os avanços. 264 medios de radio y televisión ya autorizados en escuelas primarias, en centros juveniles, institutos educativos, universidades, 47 radios y un canal en pueblos originarios. Meses depois, Cristina deixou a Casa Rosada sem ter feito sucessor, nem ter conseguido desmembrar o Grupo Clarim. E segundo Martín Becerra, sem tampouco ter obrigado os demais monopólios a cumprir a lei. Escrutina lo que ocurre a nivel cotidiano con el grupo, con uno solo de ellos, que es Clarín. Que hay que hacerlo, pero la ley dice que hay que desconcentrar todo el mercado. O empresário Maurício Macri sucedeu Cristina Kirchner no dia 10 de dezembro de 2015, com a promessa de combater a inflação, a pobreza e o narcotráfico, e unir os argentinos. 20 dias depois, o governo anunciou um decreto de necessidade e urgência. Por decisão do presidente Macri, se termina a guerra do Estado contra o periodismo. O decreto criou o Ente Nacional de Comunicações, o ENACOM. O novo órgão absorveria a antiga AFSCA e a agência que cuidava das telecomunicações. No mesmo dia, Macri revogou alguns artigos da Lei de Meios, prometendo submeter uma nova proposta, mais moderna, ao Congresso. O decreto foi alvo de críticas. Não se pode cambiar uma lei por um decreto presidencial e muito menos uma lei cuya naturaleza indica que es una norma ampliamente elaborada con la participación social, con amplia representação federal. Antes mesmo de elaborar uma nova proposta, Macri suspendeu as regras que limitam a concentração de canais e impediu as empresas de telefonia de entrarem no mercado de TV por assinatura. En este marco en el cual se lo ha insertado por decreto al sector de televisión por cable, no hay ninguna de estas regulaciones, no hay obligación de transporte de los contenidos locales, ¿sí? No hay obligación de producción propia. O decreto acabou sendo aprovado pelo Congresso. Ainda assim, uma delegação do governo foi a Washington para participar de uma audiência na sede da Organização dos Estados Americanos, a pedido dos grupos que defendem a lei de meios. A Relatoria para a Liberdade de Expressão ouviu os dois lados e, no final, cada qual cantou vitória. La sola convocatoria a la audiencia presume que la libertad de expresión está en riesgo en nuestro país por alguna decisión tomada por el Ejecutivo. Porque la comisión no da porque sí una audiencia, es decir... Para a diretora do ENACOM, Silvana Giudice, a audiência foi prematura, até porque acaba de ser formada uma comissão para apresentar uma nova proposta de lei. O projeto vai levar em conta as novas tecnologias e fenômenos da internet, como YouTube, Netflix e as redes sociais. Yo estoy totalmente de acuerdo que el 33% del espectro radioeléctrico habría que reservarlo para las radios comunitarias y para generar allí mayor diversidad, sobre todo para las organizaciones sin fines de lucro. Ahora, tratar de regular el mercado por una ley restrictiva es contrario a todos estos principios, incluso yo diría en algunos casos hasta contrario a la Constitución Nacional. Para ela, foi um erro ter imposto restrições aos grupos privados. La ley argentina era la única que proponía un plazo de desinversión retroactivo. Es decir, era la única que no contemplaba derechos adquiridos. Segundo o governo, a guerra acabou. Mas no dia da entrevista, um grupo de canais de televisão comunitários organizava uma manifestação. Essas televisões já obtiveram frequência para funcionar no governo anterior. Mas ela ainda é ocupada pelo canal digital do Grupo Clarim. No próximo bloco, as regras da comunicação na Suécia. Lá os estudantes discutem esse assunto nas escolas.
E você vai ver também a polêmica sobre a proteção dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil. A Suécia fica no norte da Europa e tem 9,5 milhões de habitantes, menos que a cidade de São Paulo. Foi aqui que em 1809 foi criado o termo ombudsman, que significa representante do cidadão. Pessoa que atua em uma empresa ou instituição recebendo reclamações e mediando de forma imparcial os conflitos com o público. O país é considerado modelo em regulação da mídia. É berço da primeira lei de liberdade de imprensa do mundo, criada há 250 anos. Em 1916, a Suécia viu nascer o primeiro conselho autorregulador de imprensa da história. Os próprios veículos de comunicação se uniram e formaram um tribunal, com a participação da justiça e da sociedade. Nele são julgados casos de má conduta jornalística com base num código de ética. Com o passar do tempo, o órgão se fortaleceu e hoje recebe em média 200 reclamações por ano. O dinheiro para financiar todo esse sistema não vem do governo, mas de organizações da própria imprensa. Além desse canal criado pelos veículos de comunicação, os cidadãos também podem reclamar junto ao governo, que tem um órgão responsável pela distribuição de concessões e pela fiscalização da mídia. Mas será que tanta regulação não interfere na liberdade de imprensa? Não é o que acha essa representante da TV4, a maior emissora de TV comercial da Suécia. Free press and the freedom of speech is very important to us. We also value the fact that we have journalists who can scrutinize the governing bodies and criticize what's happening in our country. Para Cecília, é importante reforçar a relação de confiança entre imprensa e sociedade. Pensando nisso, a TV4 substituiu o tradicional ombudsman por um departamento inteiro, com quase 20 profissionais que trabalham de domingo a domingo para receber sugestões e reclamações de telespectadores. So, our principle is that there isn't any question that's too small or too unimportant or too difficult for us to answer. We really want to show a genuine concern for our viewer and what they want and what they dream of. Um sueco com idade entre 9 e 79 anos gasta cerca de 6 horas por dia consumindo mídia, incluindo TV, rádio, jornais e internet. Na casa da Ana Paula, brasileira que vive na Suécia há 8 anos, as crianças adoram assistir TV. A programação, segundo a Ana, é bem variada, divertida e muito instrutiva. Até os adultos aprendem assistindo o canal infantil. Eu acho que o Brasil precisa melhorar muito nesse aspecto. Esse tipo de programação que tem aqui no canal infantil, ele desenvolve além de ser informativo, ele ajuda a desenvolver essa capacidade crítica na criança desde cedo. A televisão pública Sveriges Television, ou SVT, exibe programas infantis desde 1956 e tem a maior audiência do país nessa faixa etária. Um dos programas mais antigos e consagrados é o Bolibompa, voltado para crianças de 3 a 9 anos de idade. O dragão, personagem principal do show, transmite conhecimento aos pequenos de forma simples, convidando-os a acompanhar a rotina do seu mundo encantado. O ator Patrick Elk, que interpreta o dragão, diz que ele é um símbolo para o público infantil. I know for myself when I was a child, I've seen characters like this and you remember them for all your life, and if you make a good impression, that will stay for a long time in children's minds. So yes, it's a big responsibility.
Esse estúdio é gravado um dos destaques da programação infantil da televisão pública sueca. Um jornal de verdade, só que para crianças. O Lilla Aktuell vai ao ar diariamente há 20 anos. E o interessante é que ele não trata apenas de assuntos relacionados ao mundo infantil, mas também de política, economia e fatos atuais. Só que tudo, é claro, numa linguagem bem simples. O jornal é voltado para crianças de 8 a 12 anos e elas são convidadas a participar da produção de conteúdo por meio do website do programa e de um aplicativo de celular que atinge hoje cerca de 110 mil telespectadores. O produtor-chefe do noticiário diz que todos os assuntos são abordados, inclusive tragédias e conflitos. Our news program gives our audience the information they need to understand the world and what's going on. We show other children that when something really bad happens, because it does, we can confirm that fear. So I think that we have a very important mission with our news program. Há 10 anos, a SVT decidiu ter um canal só para exibir programas infantis. E quem comanda a programação por lá é a Sarah Olsson. Ela diz que a TV pública tem um papel importante, já que as emissoras comerciais estão deixando de lado a programação infantil. Aqui, como em muitos países europeus, é proibido fazer comercial de produtos para crianças. Por isso, esse tipo de programa não dá dinheiro. You have the chance to be a very good adult if you are seen for what you are when you are children, and that's what we are trying to do. Se a mídia tem a função de informar o público, então seus principais fiscais devem ser os cidadãos. Na Suécia, o desenvolvimento desse olhar crítico sobre a imprensa começa na sala de aula. I wanted to illustrate how public media in Sweden today can fall into traps of stereotypes and can reproduce images that on a closer look are problematic, especially when talking about the other or minority group. Esta escola pública de Estocolmo é reconhecida pela metodologia inovadora de ensino. Nela, os alunos passam os 3 anos do ensino médio estudando questões globais, como desenvolvimento sustentável, direitos das crianças, democracia e o papel da mídia na sociedade. I would say that one of our purposes is that the pupils will be and can be active in the society and in media, so that they can so they can influence society. Os alunos aprendem a analisar e criticar diferentes tipos de mídia e também a desenvolver suas habilidades na área de comunicação, seja escrevendo artigos ou fazendo apresentações para a turma. I try to analyze it because different news bureaus often have different perspectives on the news. I think it's important to be able to form an educated opinion on most things instead of just watching things or reading things and just believing everything. Conversando com os alunos sobre regulação da mídia, dá para perceber que eles já sabem bem do que estão falando. Sandra, por exemplo, acha que se não houver regulação, pessoas com opiniões extremas e antidemocráticas podem acabar ganhando muito espaço. I think it's important to have the freedom of speech, but at the same time, a lot of things are so problematic that they shouldn't get too much space. Para Henrik, a regulação sempre vai existir, pois a comunicação envolve vários grupos com diferentes interesses. We have this freedom of speech, yeah, which is great. You know, media should be free, but the thing to remember is media will always be regulated in different ways, you know. If it's not the government, someone else will. There's always different interests and different things that people want. Esse é o show da Lunda. Pela quinta vez, tô de mal, fui! E aí, Cascudo, beleza? Tá mesmo firme a ideia da viagem? É, sim, Betinho. Oi, tudo bom, gente?
Sandy tem 29 anos e mora no entorno de Brasília com os 3 filhos. Maria Eva, de 10 anos, Levi Gabriel, de 4 e a recém-nascida Ana Clara. Os mais velhos adoram ver programas na televisão. Eu gosto mais quando tem atores. Por quê? Porque eu não gosto assim de desenho. Porque, assim, quando passam atores reais, eu acho mesmo que aquilo acontecer de verdade e tal. Aí quando passa assim, eu penso que é mentira, que é só montagem. Os meninos assistem no intervalo de aula, né? Que um estuda de manhã, outro estuda à tarde. À noite tem a programação infantil, eles assistem até um certo horário e depois cama. Eu gosto daquele boneco ali, ó. Eu gosto mais do boneco da Batman. Você pediu pra mamãe comprar, não pediu? As novelas que passam à noite, aí tem os comerciais que passam durante o dia, aí tem aquelas cenas mais fortes, que são beijos, né? Que tem aquela cena mais forte que os meninos acabam vendo durante o intervalo e aí gera, né? Sandy trabalha em casa, por isso pode controlar o que os filhos veem na TV. Mesmo assim, uma vez levou um susto quando o caçula decidiu imitar um personagem de novela. Ele tinha visto o beijo, né, na televisão, e aí ele quis beijar uma amiguinha na escola. Aí a professora veio e falou comigo, né, que ele tinha, o que ele estava vendo, o que ele estava assistindo. E era por causa da televisão. E aí eu fiquei bastante assustada e eu tentei controlar mais isso, tentei me policiar para poder prestar atenção no que eles estão vendo durante o comercial. Para ajudar os pais a evitar que os filhos tenham acesso a conteúdos inadequados, aqui no Brasil foi criada a classificação indicativa. Ela vale para filmes, DVDs, diversões públicas, jogos eletrônicos e de interpretação como RPG e para os programas de televisão. O Ministério da Justiça define os níveis de violência, sexo e nudez que são adequados para cada faixa etária, assim como os horários em que os programas podem ser exibidos na televisão. As produções, tanto de filmes, vídeos, novelas, programas, muitas vezes incentivam a violência. Então a grande questão nossa de valorizar a classificação indicativa está em preservar e em proteger as nossas crianças. As próprias empresas do setor do audiovisual aplicam esses critérios aos seus produtos. E o Ministério da Justiça fiscaliza o cumprimento das regras. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê sanções para as emissoras que não respeitarem a classificação indicativa. As multas podem chegar a 100 salários mínimos. E se houver reincidência, a programação do canal pode ser suspensa por 2 dias. A pedido das televisões privadas, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a classificação indicativa no Supremo Tribunal Federal. Em nenhum momento da Constituição ela fala que ela tem um caráter impositivo, mas sim um caráter informativo. O que nós estamos questionando não é a importância de uma classificação indicativa para os pais e para a família, que é o principal responsável pela educação dos nossos jovens e crianças, mas sim, se ela tem um caráter impositivo ou não. A classificação indicativa, ela é um meio constitucional e legal de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes frente a conteúdos transmitidos por diversos meios. Eu não vejo que o Estado deve ter influência sobre a decisão da pessoa deixar seu filho ver ou não ver alguma coisa, ou a própria pessoa ver ou não ver alguma coisa. Além do mais, de que vale assim uma advertência? Atenção, isto aqui é proibido para menores de 25 anos. Não é? Qualquer filme considerado inadequado, imagina um filme pornográfico com cenas muito fortes, pode passar na televisão, mas vai passar depois das 10 horas da noite. A classificação indicativa, ela, de algum modo, ela civiliza, né? Ela humaniza a liberdade de expressão, de modo que outros direitos
garantidos na Constituição como direito das crianças e adolescentes e da família, de algum modo, proteger os seus filhos, seja minimamente garantido. O caso está sendo analisado aqui no Supremo há 5 anos. Até agora são 4 votos a favor das emissoras e 1 contra. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista, mas pode ser retomado a qualquer momento. Para a Sandy, a classificação indicativa é muito importante e serve de referência na educação dos filhos. É bem importante essa parte da classificação, porque eu sei que não vai ter nenhuma cena pesada, nenhuma cena que não é própria para eles. Aí eu só olho e deixo eles assistirem, assim. Parque desse carrossel, todo mundo vai de volta, tem Um dos aspectos que dificulta essa luta no Brasil é o fato da sociedade brasileira não ter consciência de que ela tem direito à comunicação. Que a comunicação é um direito fundamental, assim como a saúde, a educação, a moradia, o trabalho e o lazer. A cidadania não se deu conta ainda, né, dessa realidade e do quanto interessa à própria democracia que esses meios sejam democratizados e os verdadeiros donos desses espaços de comunicação e de informação é exatamente o povo. É preciso haver um amplo debate no sentido de democratizar esse setor de tal modo que as pessoas utilizem o veículo de comunicação como uma atividade de interesse público. Nenhuma sociedade pode ser considerada democrática se ela não democratizar os meios de comunicação.